Eles olharam, a única coisa que eles tinham na mão, pão, poucos pãozinhos, se não estou errado, era 5 pães e 2 peixes. E Jesus ali, irmão, pediu, todo mundo sabe, foi aquela multiplicação. E você sabe que nessa trajetória que Jesus está aqui, isso já é uma missão. E missão nasceu de quem? Do Pai. Missão nasceu de Deus. Deus, a única missão dele foi levantar pessoas para pregar a palavra. Ele é um mestre de missão, porque dentro do coração de Deus já estava esse desejo de levar pessoas para hoje. Você está aqui, porque se não fossem pessoas que viessem pregar para você e para mim, como nós estaríamos aqui? E todo mundo sabe, irmãos, que Jesus, ao fazer essa multiplicação de peixes, e ali sobrou vários cestos, 12 cestos cheios, Jesus foi despedindo a multidão e mandou que o discípulo passasse para outra margem, porque Jesus, irmão, ele estava em missão. E a missão de Jesus aqui na terra não foi ficar de braço cruzado, olhando para uma pessoa cair, para depois falar: olha, eu não falei que ele ia cair? Não. A missão de Jesus não foi esperar que acontecesse uma desgraça ou algo ruim na vida do ser humano para falar assim: eu não falei. Não. A missão de Jesus foi tão somente para salvar a humanidade, que foi o propósito maior, mas fazer essa missão, que era pregar o Evangelho, irmão. Porque se eu e você está pensando, uma certa feita, teve um pregador que falou assim, que igreja que não faz missão, ela tem que pintar a frente de preto e fechar as portas. Porque na verdade nós somos eclésias, chamados de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós estamos aqui, mas o objetivo maior é você levar a mensagem. Porque nós somos quem? Igreja. E se nós como igreja não tiver esse propósito no nosso coração, meu irmão, como as almas vão ser salvas? E o pior de tudo, irmão, é que foi Deus, saiu do coração de Deus esse propósito. Porque se Deus não enviasse, irmão, seu filho, o que seria de nós? E você sabe, irmão, que nessa peixe aqui, Jesus começou a despedir a multidão e mandou que o discípulo fosse para uma outra margem, que ele ia fazer mais. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus se estendeu. Ele foi para um monte muito alto, segundo os estudiosos, onde o monte que ele estava, possivelmente dava para ver até onde estava o barco, de tão alto que era. E Jesus manda. Mas no decorrer da viagem, os discípulos, irmão, houve um vento contrário, irmão. Houve uma tempestade. Houve algo que estava querendo acabar com a vida deles. E Jesus, irmão, estava em algo mais importante. Estava orando. Jesus, quando despede a multidão, e que eles foram, que o propósito era ele ir para outra margem, para o outro lado. Mas no decorrer dessa viagem, esse vento contrário aconteceu. E o interessante é que eles estavam em desespero, irmão. E a Bíblia relata, irmãos, que pela 4ª vigília da noite, Jesus, com certeza, segundo os estudiosos, possivelmente, de onde ele estava, ele poderia ter visto como estaria o barco. Mas vamos botar que na sua onisciência ele viu o que ele estava passando, a aflição e a agonia. E eles possivelmente, imagina, contra o mar, praticamente a noite toda. A 4ª vigília, irmão, segundo o costume romano, a primeira vigília era quando o sentinela romano ele trocava de ponto. A primeira vigília da noite, a segunda vigília das 9 da noite à meia-noite, a terceira vigília da manhã às 6 do outro dia. Foi a hora que Jesus chegou. Ou seja, a missão, eles estavam ali fazendo missão. A primeira missão que eles estavam ali foi algo lindo, não foi, irmão? O pão se multiplicou, sobrou 12 cestos. Segundo diz os estudiosos que equivalente entre uma mulher, criança,
foi quase 15 mil pessoas, através de poucos pães, houve aquele milagre. Ou seja, o objetivo de Jesus, irmão, é dar o melhor para mim e para você. O objetivo de Jesus é nos ver bem. O objetivo de Jesus não é que você pereça, que você sofra, mas infelizmente somos nós que estamos escolhendo perecer. Porque em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. O objetivo de Deus foi esse, por isso que Ele enviou seu único Filho, para que nós não pudéssemos perecer, para que nós não pudéssemos estar em caminho, ou trilhar caminho que vai nos levar para o inferno. Irmãos, eu sempre digo uma coisa: todos nós parecemos que estamos com um pensamento de testemunho de Jeová, que crê que aqui é o paraíso, vai ser na terra. E com esse pensamento que nós temos, olhamos para às vezes para a nossa idade saudável, jovem, e às vezes nós não esquecemos que se eu e você, irmão, não fizer o que Deus propõe para que nós pudéssemos fazer, aí você imagina aquele grande dia, você dizimou, você ofertou, você não perdeu tudo, mas você não fez o principal, que foi fazer o que João falou aqui: ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê, né? Ou seja, o nosso objetivo era esse que Deus falou, para pregar o evangelho. Porque Jesus, quando ressuscita, Ele passa 40 dias aqui na terra instruindo sobre isso. Aí imagina naquele grande dia, você vai achar que você vai ser salvo só por causa disso. Mas a Bíblia diz que as obras, as nossas obras, vão ser cobradas diante de Deus. E Deus perguntava naquele grande dia: eu e você, minha mostra as tuas mãos, minha mostra a obra que tu fizeste. Será que realmente, irmão, o objetivo de Deus, de dar o seu Filho unigênito, aonde Ele se esvaziou de si, está diante de Deus para vir padecer por nós, será que foi tão somente de eu e você agora entregar a vida a Jesus e agora ficar no meu egocêntrico? Eu estou bem, as pessoas que se virem? Não, irmão. Jesus, você vê que o seu ministério foi esse. Foi um ministério de sofrimento, foi um ministério dele dar vida pelas pessoas. Ele estava aqui fazendo algo, irmão João, que a palavra do Senhor fala aqui naquele grande dia. Ele vai dizer: olha, vem cá, eu tive fome, não me deste comer. Eu tive sede, não me deste beber. Eu tive preso, não me visitaste. Estava no hospital. Eu tive... Vai falando, meu irmão. E ele vai... E aqueles a qual fizeram esse papel, Jesus vai dizer: seja bem-vindo. Seja, esses vão para a direita. E aqueles que não fizerem, irmão, infelizmente a Bíblia diz que Jesus vai começar a passar na cara. Você não vai. O seu lugar é o inferno. Essa é a verdade. Por quê? Porque você não fez o que Ele quis. E eu pergunto, irmão, Jesus observou aqui e viu esse povo necessitado. Pelos discípulos, tão somente era: espere Ele. Não, mas esse não. Jesus, Ele não quer só apenas te saciar com a palavra, mas também quer te saciar com o alimento. Porque o povo ali já estava saciado pela palavra, mas agora faltava o alimento físico. E os discípulos não pensaram nisso. Eles só pensaram que aqueles povos davam para ele e acabou-se. E muitas vezes nós estamos assim, irmão. Só estamos pensando em nós. E aqui, Jesus saciou esse povo. E sim, ali sim ele estava realizado de passar para outra missão. No decorrer, irmão, daquela viagem, houve essa frustração do vento contrário. Porque se você for estudar, é muitas coisas que a minha cabeça não entra sobre de onde veio esse vento, que foi de um vento do Saara. Eu não vou entrar nessa parte não. Mas o interessante é que Jesus disse: agora é hora de chegar. Porque ele viu que os discípulos estavam passando por grande dificuldade. E quando os discípulos veem, a primeira coisa que fizeram foi gritar de medo. E sabemos, irmão, que uma das coisas que nos vai parar a gente, sabe o que é? É o medo.
E existe uma palavra popular que diz assim, que às vezes o medo faz você ver uma moita e achar que é um bicho. O desespero que aquele discípulo estava, ou seja, ele já tinha acompanhado Jesus fazendo vários milagres. Um milagre grande é você pegar poucos pães para saciar quase 15 mil pessoas e eles comer ainda bem à vontade e ainda sobrar 12 cestos. E no momento que eles vieram, ele é missão, veio a tempestade de fazer algo para ele. Você não venha pensar porque você está fazendo para Deus que não vai vir noite traiçoeira. Não pense em você que não vai vir momento de desespero. Por quê? O diabo, ele é especialista e às vezes querer frustrar aquilo que Deus tem para ele você concluir. O discípulo ele tem que passar para outra margem. Mas houve essa circunstância e eles não souberam naquele momento o que fazer. Eles não souberam como resolver. E uma das coisas logo que bateu foi o desespero, irmão. E quando Jesus vem por cima das águas, ele estava tão, eu acho que tão lúcido assim pela luta que estava passando, que ele achava que era um fantasma. E começaram a gritar. Sabe o que eu vejo, irmão? Quando você está com foco no Senhor, o que vier para você vai se tornar em nada. Mas o nosso erro é que nós, às vezes, como Deus falou para Josué, não olha para a esquerda, para a direita, nem para trás, olha para frente. Mas qual é o nosso defeito? É querer olhar para trás. E como ele começou, irmão, passar pelaquela luta, quase a noite toda, e agora vem aquela pessoa sobre o mar, ele nem conseguiu distinguir que era Jesus. E muitas vezes é em nossas vidas. Jesus está conosco, mas a gente acha que está só. E por achar que está só, bate o desespero, bate a agonia. E o discípulo ficaram. Aí Jesus teve que falar, filho, quem eu sou eu. E a Bíblia diz assim, Pedro, disse, Senhor, se és tu, deixa eu ir aqui. E Jesus falou, vem. Agora você imagina, irmão, que naquele momento, Pedro não olhou para a tempestade, sabe? Naquele momento ali, ele fez a mesma coisa que um filho faz com o pai. Que um filho, ele acha que o pai é o seu refúgio. Porque um filho com o pai, ele está protegido. Ele acha que nada vai servir Pedro. E foi. Mas enquanto Pedro estava focado em Jesus, nada estava acontecendo, ele estava andando sobre o sobrenatural. A lei física, que não tinha condição nem tem de um homem andar sobre as águas. Mas chegou um certo período que o vento começou a bater mais forte, irmão. Ou seja, muitas das vezes nossas vidas, irmão, vamos olhar para nossos dias de hoje. Muitas vezes nós estamos, pastor Alex, em meio à dificuldade, nós estamos caminhando certo. Mas começa a vir as vozes negativas. Não vai dar certo. Tu não vai conseguir. Aí começa a vir aquelas vozes. E você que estava com foco no Senhor, agora tira todo o foco e vai olhar para onde? Para as adversidades. E a primeira coisa que o diabo faz, ele sabe, que se ele tirar o teu foco e tua fé, tchau. E quando Pedro olhou para isso, irmão, foi o que aconteceu. Ele começou a afundar. Deixa eu falar para você uma coisa nesta noite. A nossa missão não é parar. A nossa missão não é estacionar. A nossa missão é ir avante. A nossa missão é fazer a vontade do Senhor Jesus, queira Satanás ou não. Porque se Ele te enviou, se Ele te mandou, irmão, não tem quem possa te parar. Só quem pode parar é você mesmo. Mas se Jesus te enviou, Ele é responsável para estar com você. Às vezes aqui, nós vamos pregar para uma pessoa e vai dizer, então, olha, tem cavaleiro, ele é assim, ele é muito dó dele. Ficamos com medo. Mas você vê que tem pessoa no Rio de Janeiro que vai pegar para traficante, que no morro daquele
Se qualquer pessoa, cidadão, entrar ali, que não for com um parente, ele morre na hora. E os cavalinhos respeitam. Por quê? Porque ali, irmão, eles sabem que aquelas pessoas estão pregando a palavra de Deus. E o próprio Deus é aquele que vai te guardar naquele projeto. Os discípulos, irmão, eles ficaram agoniados. Porque há momentos da nossa vida, irmãos, que mesmo Jesus estando conosco, vai vir tempestade, vai vir luta, que é para quê? Que é para sair do fogo. Foi como o João que estava citando, que sente saudade de quando evangelizava. Por que parou? Porque algum vento contrário, algo surgiu que tirou fogo. Porque o fogo, na verdade, não é parar, é avançar. Jesus não chamou que você pudesse retroceder naquilo que Ele te chamou, não. Mas, às vezes, começa a vir vento contrário, para que nós não podemos concluir a missão. Fazer missão, você vai na sua própria cidade, que muitas pessoas estão necessitadas de ouvir a tua palavra, de ouvir a palavra de Deus através da sua vida. Tem muitas pessoas que estão precisando tão somente de uma palavra. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Mas as tempestades batem e bateu para Pedro. Pedro estava andando sobre as águas. Era algo sobrenatural, humanamente. Era algo físico. Mas a Bíblia diz, irmão, que Ele olhou. Enquanto você estiver olhando para Jesus, pode levantar o que for, não vai te parar. Eu vou te dar um exemplo. Israel estava quase sei quantos dias com medo de enfrentar Golias. Chega um simples jovem com 17 anos, não sei, por assim, mais ou menos 1,5 metro ou 1,60 m. E o interessante é que ele não olhou para o tamanho de Golias, mesmo sabendo que humanamente não tinha condição de um cara quase com 3 metros, com as armaduras que ele tinha, e ele enfrentar agora sem nada, sem armadura, irmão. Mas ele não olhou para o Golias, ele olhou para aquele que ia entregar nas suas mãos, que era Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro olhou para isso, ele começou o quê? A afundar. Assim é a nossa vida, irmão. Quando nós olhamos para as tempestades da vida, a primeira coisa que nós começamos é afundar. Afundar em quê? Na nossa vida espiritual. Afundar em quê? Em não querer mais prosseguir, não querer mais avançar, porque a tempestade está grande. Você está afundando, você não está vendo mais como sair